tentando dar a tal vertente cultural que toda a escola deve ter. Queria também referir que para que isto aconteça, ou para que isto acontecesse, foi preciso algumas pessoas, é preciso algumas pessoas trabalharem para isso, e não queria deixar de passar em claro esta oportunidade para destacar todo o trabalho e toda a persistência que o nosso colega e professor Vítor Quinta tem manifestado durante todo este ano. Eu sei que ele não gosta destas referências, mas eu penso que era obrigatório fazer de forma que a presença do Almeida Faria entre nós deve-se especialmente a toda a sua persistência e todo o seu interesse pelas questões ligadas a Montemor Novo. Daí a minha homenagem a este esforço. Desculpe lá, eu também sei muito pouco da Almeida Faria. Aliás, foi com essa intenção que ele foi convidado, foi para o conhecermos melhor. Montemor penso que ele estava um bocado voltado de costas, portanto, um escritor que de facto tem uma projeção nacional grande, não é? Eu vou apenas dar alguns contributos para que as pessoas que não conhecem mesmo nada do escritor montemorense, portanto, fiquem a saber mais alguma coisa. Nascido em Montemor Novo, em 1943, Benigno José Mira de Almeida Faria fez os seus primeiros estudos nesta vila, tendo frequentado, como tantos outros jovens do seu tempo, o externato de Mestre Davis. Fim do 5º ano, continuou os seus estudos em Évora. Aí encontrou uma pessoa que o marcou profundamente. Foi o professor de português e, posteriormente, de latim. Foi o escritor Virgílio Ferreira. Virgílio Ferreira é, entretanto, transferido para Lisboa e Benigno Faria mostra de imediato interesse em acompanhar o professor, que vale a pena acompanhar. Apesar de ter iniciado o 7º ano em Évora, consegue, por influência de Virgílio Ferreira, a sua transferência para Lisboa. Almeida Faria era aquilo a que se costuma chamar o rapaz afinado, responsável, interessado pelas coisas da cultura. Foi uma estadia em Inglaterra que inspirou Almeida Faria na feitura do seu primeiro livro, Memórias de Inglaterra, que o levou apenas com 17 anos e, apesar da desconfiança dos produtores do concurso, a ganhar o seu primeiro prémio literário. Influenciado por seu pai, que sempre lhe achou o perfil para diplomata, o jovem montemorense começou a cursar Direito. Porém, não era este o trilho que queria percorrer, tendo abandonado o curso no 2º ano. Para não sacrificar a família com as suas mudanças de percurso, Almeida Faria decide trabalhar com o seu tio e matricula-se como aluno voluntário no curso de Filosofia que completou. Muito jovem ainda, causou sensação na ficção portuguesa. Aconselhado por Virgílio Ferreira, estreia-se como romancista em 1962 com o livro Rubor Branco, tendo ganho o prémio Revelação da Sociedade Portuguesa de Escritores. O Rumor Branco constitui um auspicioso grito de vanguarda nos anos 60, cujo eco ressoou depois com Paixão, Corte, Lusitânia e Cavaleiro Andante. Almeida Faria foi o introdutor em Portugal de uma nova técnica e língua literárias, tendo como pano de fundo predominantemente o Alentejo. De assinalar ainda a importante atividade crítica e ensaística do escritor. No prefácio do livro Rumor Branco, Virgílio Ferreira anunciar o aparecimento de um invulgar escritor, confiadamente de um futuro grande escritor. Hoje é-nos sobremaneira grato confirmar aqui a presença daquele que para muitos especialistas é já considerado um marco da literatura portuguesa. Isto é o discurso que, embora escrito à pressa, portanto, ao melhor discurso, eu de qualquer maneira, falando muito com o coração, queria só dizer o seguinte: eu andei a estudar em Lisboa e na Faculdade das Aulas de Literatura Portuguesa, muitas vezes ouvi referências ao Almeida Faria, e ele foi sempre referido, de facto, como um homem, como escritor, como um marco da literatura portuguesa, por especialistas na matéria, não é? E causou-me sempre uma grande estranheza que em Montemor, portanto, o ignorassem completamente. As montras das maiores livrarias de Lisboa estavam cheias com os livros de Almeida Faria.
E em Montemor, portanto, não vi os Luís de Almeida Faria das Montras. Portanto, por tudo isso abriu-me um apetite, de facto, para o convidar, e é o motivo porque ele está aqui presente. Muito obrigado. A leitura é agora. Portanto, eu penso que a maior homenagem que se pode prestar a um escritor é sempre divulgar a sua obra, mais do que fazer discursos, não é? Os escritores escrevem para que a sua obra seja lida e divulgada, de maneira que vamos ter aqui apenas um pequeno exercíciozinho de leitura, aqui por uma colega vossa, que vai ler, portanto, alguns excertos da obra de Almeida Faria, está bem? Portanto, aqui acompanhada por Henrique Lopes. João Carlos, 18 anos, nascido em Montemínimo, conserva a impressão que sepultou de nascendo os pais que preferiam outra filha depois do primeiro parto. Dessa desilusão original deve ter vindo a sua visível relutância em suportar os tempos iniciais. Não só infectado, mas de estômago débil, recusou-se durante 3 anos a comer, sendo necessário, segundo testemunhos dos seus progenitores, apertar-lhe o nariz para que abrisse a boca e enfiasse-lhe papas goela abaixo, as quais, depois de canseiras da mãe da criança, que passavam horas infringindo o almoço e jantar, terminavam vomitando. Elas começavam com a esperança que, ao fim e ao cabo, num estômago qualquer nação ficasse. Ficou, ao menos o bastante para safar. Quando entendeu que nada havia a fazer se não viver, que a mãe estava condenado, resolveu por volta dos 3 anos vingar-se, devorar tudo, incluindo chocolates de uma caixa escondida na casa de jantar. A bacanal provocou-lhe desinteria tal que passou em médicos anos a seguir sem resultados. Até ao fim da adolescência era visto correndo de repente rumo à retrete, interrompendo os trabalhos mais sérios. Isso levou a ficar mais em casa. Assim, começou escrevendo para ocupar o tempo. De temperamento bastante introvertido, mas não suficiente para que o facto fosse transparente à confinistrada gente do lugar, os seus conflitos com a comunidade eram tão claros quanto inexplicáveis. Porque não poderia jogar à bola, ao berlindo, ao bilhar, porque havia sido desportiva na unidade. Aos 15 anos, feriu peças de inútil prosa, não destinada a redações, a pontos, a exercícios escolares, curtas cartas à imensa família que incluía primos em vários graus, e os consanguíneos e por afinidade, só não avós porque não os tinha já, e aos amigos raros. A prosa escrita na praia, perante os pirosos poentes sobre o mar, era má, mas parece que tem dado o inédito prazer de escrevinhar, ludicamente para si, entregue essa finalidade sem fim, inexplicável, que hoje mesmo só pode entender dificilmente. Naquele verão, voltou várias vezes ao vício descoberto. Porém, com o regresso às aulas, a pseudo-poética decididamente pela vernácula, horrorizada perante a barbaridade dos livros escolares. Nos estudos era considerado bom aluno, designação que desprezava, envergonhado pelas ressonâncias beatas que evocava. Como um templo, como um prédio de cimento armado. Cresce. Os ramos desenvolvem-se para cima, para os lados. Depois de grandes,
o peso tomba-os um pouco lentamente para baixo. Nascem as folhas brilhantes e sedosas, frágeis, puras, informes, filiformes, iguais a raios. Criam leveduras que endurecem, tornam-se rudes e pesadas, dão frutos, sementes, sumos, cores, sabores, cheiros, saciedade. As flores abrem, fecham, ficam velhas e instáveis, tombam, movem-se, morrem, caem as folhas e fica a árvore. Permanece anos e anos, estações e séculos. Dá mais bombos, flores e frutos, sementes, fecundidade. Repete. E no tronco permanecem fundas rugas, em que ocultam os gnomos feiticeiros, ficcionários, profetas, eternidade. Tira-se a seiva, resina, tira-se o casco, claridade. Fica a árvore. Cortam flores, enfeitam jarras, usam-nos como velha lata. Colhem os frutos e enfim apodrece a velha árvore. O tronco fende, as folhas caem, ficam os ramos no ar. Cortam-se os ramos despidos, o vento arranca as raízes e é então que tomba a árvore. Bom, eu vou-me adaptar para toda a gente. Não sei se ouvem bem aí atrás, parece que a acústica da sala não é muito boa, mas eu não vim aqui para fazer mais uma aula ou uma lição. Vocês já têm muitas aulas e devem estar fartos de aulas, sobretudo na sexta-feira à tarde, e portanto o que eu gostava era de conversar com vocês e que houvesse algum diálogo. Mas no meu caso, sobre a minha pessoa, eu nasci a 200 metros daqui, onde estamos, numa casa de baixo, e de facto vivi aqui até aos 15 anos, estudei aqui, tive bons professores, tenho a sorte, aliás, de ter aqui 4 dos meus antigos professores. Não era assim tão afinado como o professor Vítor há bocado disse, e lembro-me de alguns castigos muito violentos. Por exemplo, o Sr. Padre Simões tinha uma técnica de apertar a orelha que era terrivelmente dolorosa. Não sei se não usa essa técnica, agora já deve estar. Mas a verdade é que foi um ótimo professor que eu muito estimo. Acho que efetivamente aprendi português com ele, foi meu professor durante 5 anos, até ao 5º ano, não só de português como de história, e eu tive muito boas notas no 5º ano, em parte nessas disciplinas de letras, porque eu realmente tinha mais vocação para as letras, como é natural, por exemplo, a divisão das orações nos Lusíadas, que era uma coisa que se fazia muito na época e que as pessoas acham que é muito mal, eu acho que a mim me fizeram muito bem. Porque efetivamente eu hoje sei onde hei de pôr as vírgulas, coisa que realmente já começa a ser rara, e tive um treino naquelas aulas de português que me foram úteis. Penso que a era do audiovisual tão falada hoje tem os seus inconvenientes. Eu também dou aulas e noto que as pessoas hoje têm dificuldade em escrever, porque têm pouca prática, passam horas a ver televisão, já não escrevem cartas, nem sequer cartas de amor, o que eu acho uma lástima, e telefonam, fazem os namoros ao telefone ou de viva voz, e portanto não têm treino de escrever. E isto é lamentável. Portanto, eu costumo sempre pedir às pessoas mais novas que escrevam muitas cartas de amor, pelo menos para treinarem o português. Portanto, eu não queria destacar só o Sr. Padre Simões, a quem realmente devo muito. Queria destacar os outros professores de ciências, o Dr. Mário Vacas e o Dr. Ana,
porque eu realmente não tinha grande vocação para as ciências, mas mesmo assim, nomeadamente em ciências naturais, lembro-me que tive 19 no quinto ano, e eu realmente gostava muito daquelas agora já não há essas tabelas, mas enfim, era uma boa nota, e esse amor pela natureza que vocês viram ou ouviram naquele texto sobre a árvore também me pode ter vindo realmente da cadeira das ciências naturais. E finalmente o Sr. Padre Alberto, finalmente, não por outra razão, mas porque era das aulas de religião e moral, onde eu quase nunca ia, se podia, e lembro que uma vez passei uma aula de religião e moral de castigo de joelhos. Toda a aula eu estive de joelhos de castigo, e era bastante, realmente tive vários castigos, e alguns noutras cadeiras, e alguns muito merecidos. Eu reconheço que, por exemplo, a senhora Maria estar a falar nas aulas, coisas que vocês não devem fazer, espero que não façam hoje aqui. Aliás, não é uma aula, portanto não tenho razão para isso. Espero que falem comigo no final, ou quando quiserem. Se quiserem interromper em qualquer altura, podem fazê-lo. Mas, com o professor, ouvir os alunos a conversarem é realmente muito chato. E ao fazerem desenhos, como eu fazia muitos desenhos, alguns até pouco morais, e numa aula de religião e moral, que a gente às vezes juntava imoral numa palavra, e já era pior. Portanto, eu acho que foi muito bem feito. E havia também uma célebre régua de ferro, com que eu apanhei algumas reguadas em cada mão. No inverno era ótimo, porque aquecia as mãos. E, portanto, nada disso fez mal nenhum. E eu tenho até, como é normal, saudades desse tempo. Bom, eu gosto de estudar, coisa que, enfim, ninguém tem a obrigação de gostar de estudar. Não é realmente uma coisa que seja universal, as pessoas gostam mais de fazer desporto, outras gostam mais de namorar, isso geralmente a gente gosta, mas estudar é realmente uma das coisas que eu ainda hoje gosto de fazer. Gosto muito de ler e é talvez também por isso que comecei a escrever. Agora, escrever, às vezes as pessoas acham que isso da literatura é uma coisa muito chata e para já não tem grande saída, isso é verdade, não é uma profissão que seja considerada muito rentável e as pessoas acham que ser engenheiro é muito mais útil. E, de facto, pelo menos aparentemente ou ser político, isso então ainda mais. Pelo menos para o político, não para o país, nem sempre será. A verdade é que escrever, para já, as pessoas só escrevem se têm prazer nisso. E, portanto, eu e aqueles que escrevem temos esta sorte, de fazer aquilo que gostamos de fazer. E isso também nem todos podem dar esse prazer. Escrever é um prazer para quem escreve e deve ser também um prazer para quem lê. Portanto, não deve ser uma coisa chata. Mesmo a literatura mais séria deve dar-nos prazer. E é isso que vocês possivelmente têm pouco tempo para ler, eu também tinha. Eu agora, depois de ter feito elogio dos meus professores, também posso fazer algumas críticas. Por exemplo, nós tínhamos tantos trabalhos em casa que eu nunca tinha tempo para ler. Eu nunca li um livro, a não ser os livros escolares, antes dos 15 anos. Realmente não tinha tempo livre para ler, porque os trabalhos de escola me ocupavam com tudo. Mas hoje penso que é um pouco diferente, as aulas devem ser mais interessantes, os professores têm outras técnicas e parece que já se vê mais nas aulas. Em todo caso, eu acho que vocês, quando lerem, devem pensar que aquilo ou que dá prazer ou que não vale a pena. E o prazer deve ser um prazer imediato, quer dizer, o doce é um prazer mais fácil. Mas, no ambiente do doce come-se e passou. Ao passo que um bom livro, um bom poema,
nós podemos ficar a pensar nele, podemos ficar nele no ouvido, podemos usar mais tempo dele. E isto é realmente uma grande vantagem que a arte nos dá. É uma fonte de conhecimento sobre o mundo, sobre nós próprios, e é uma fonte de prazer. É isso que me parece que vocês devem ver na arte, e não uma coisa aborrecida e que tem que se estudar em certas aulas. Por outro lado, realmente os escritores em vida geralmente são pouco conhecidos. Eu não me choco nada, o Sr. Vítor fica muito impressionado enfim, eu não sendo conhecido na minha terra. Isso também não faz impressão nenhuma, porque é sempre assim, é normal que seja assim. Os políticos que todos os dias aparecem na televisão são demais conhecidos. Mas, se eu vos perguntar quem era o primeiro-ministro no tempo do Essa de Queiroz ou do Camilo Castelo Branco, ninguém sabe quem era o primeiro-ministro, nem quem era o ministro, e nós sabemos quem era o Essa de Queiroz, ou o Camilo Castelo Branco, ou o Camões, ou Fernando Pessoa, ou todos esses. Portanto, nós temos, ao menos, esta grande alegria, que é saber que daqui a 100 anos, ou 200 anos, quando nós já cá não estivermos, ainda há quem nos leia. E isso, de facto, dá uma alegria, não tem nada a ver com vaidade, é só uma alegria profunda de comunicar com mais pessoas. Eu hoje estou a comunicar, enfim, com 100 pessoas, falar não é a minha paixão, se eu falasse bem seria um orador, seria deputado, eu gosto é de escrever e, portanto, eu tenho muito prazer em conversar convosco e, sobretudo, em responder a perguntas. Isso é que eu agradecia, realmente, que me fizessem perguntas. Mas, realmente, eu sei que é bom comunicar com 100 pessoas, mas os nossos livros, com edições sucessivas, tiram 10 mil, 20 mil exemplares. Portanto, nós temos a certeza que podemos comunicar com muito mais pessoas do que o que é normal no nosso dia-a-dia. Isso realmente dá-nos uma certa alegria e uma certa sensação de que fazemos alguma coisa de útil, pelo menos para alguns. Não podemos agradar toda a gente, é normal, mas podemos, apesar de tudo, falar a muita gente. Bom, e podemos ser também a voz daqueles que não têm voz, digamos. Não só os analfabetos, que ainda existem e são muitos, mas aqueles que realmente não têm o dom de se expressar e não estudaram por várias razões e que muitas vezes ao lerem dizem para si mesmos, cá está, era isto, é isto mesmo. Eu não vi isto antes, mas é isto mesmo. E, portanto, esta sensação de que o escritor dá às pessoas algo que elas não tinham visto, mas são capazes de ver. Só que houve alguém que viu por elas antes, e isso também realmente é uma capacidade de falar a muita gente e de ser a voz das pessoas que não são capazes de dizer as coisas da mesma maneira e, portanto, o escritor sente-se às vezes como a voz. Eu posso falar muito, mas gostaria sobretudo de responder às vossas perguntas. Portanto, daquilo que eu já disse, gostaria que fizessem perguntas. Eu sei que há perguntas, de resto também é difícil para quem não está habituado a falar nos comícios, falar com muito barulho, e de facto hoje há um barulho que é um pouco exagerado e, portanto, penso que era mais fácil para quem está a ouvir até que houvesse um diálogo e que tantas pessoas conseguissem abstrair mais do barulho lá fora. Como é que nasceu a ideia? Bom, as ideias para os livros às vezes são um mistério para nós próprios. Quer dizer, é uma questão, em primeiro lugar, de imaginação, julgo eu. As pessoas escrevem, têm às vezes uma certa vocação para imaginar coisas e
todos nós, às vezes, ou à noite, na cama, ou de manhã, quando está frio, ficamos mais um pouco na cama, temos tendência para imaginar, fantasiar, recordar, e, portanto, todas estas coisas que nós, na nossa vida diária, fazemos, se as tentarmos passar para papel, transformam-se em histórias, em pequenos apontamentos. Às vezes há pessoas que escrevem um diário, nem precisam ser escritores célebres, mas que escrevem um diário. Eu, por exemplo, tenho uma prática que para mim é muito útil, que é tentar escrever todos os meus sonhos. De manhã, quando acordo, se me lembro dos sonhos, escrevo. E isso já é, às vezes, um momento de história. E o primeiro livro, eu não sei realmente, confesso que não sei porque é que me lembrei de começar a imaginar uma história, ainda por cima era um livro um bocado diferente do habitual, uma história diferente de tudo o que eu tinha lido. Quer dizer, quando somos novos, eu publiquei aquele livro aos 19 anos, quando somos novos nós às vezes queremos fazer ao contrário dos mais velhos, é natural, e ainda bem que é assim, e eu realmente disse, bom, agora vou fazer um livro para tramar aqueles que já fizeram outros mais clássicos, e vou fazer um livro completamente diferente dos outros, e com este espírito de contradição, realmente fiz um livro que era um bocado diferente do habitual. Agora, não sei explicar bem porque é que decidi por aquela história, mas a gente não pode explicar a maior parte das coisas importantes da nossa vida. Porque é que uns casam, outros não casam, uns vão rapar, outros não vão. Há tanta coisa que nós mesmos temos dificuldade em explicar. Não é, eu estou a falar meio a sério, meio a brincar, mas as coisas mais profundas da nossa vida, em grande parte a gente não as controla, até porque são, em grande parte, inconscientes, fazem parte de coisas profundas em nós, porque é que a gente gosta de certas pessoas e detesta outras. Temos às vezes uma antipatia visceral para cada outra pessoa que não nos fez mal nenhum. Quer dizer, há tanta coisa irracional, apesar do homem se dizer um animal racional, nós somos bastante irracionais ainda, e portanto temos muita coisa que nos apetece fazer, fazemos, mas não somos capazes de explicar totalmente. Eu dava a impressão, ao Almeida, dava a impressão também que não há assim tanto acaso na sua obra. Dá-me a ideia que o Almeida Faria é um escritor, é quase, vai lá, um operário da palavra, nota-se na sua prosa, um trabalho muito aturado, com as palavras. Portanto, não sei se aquilo será tudo fruto de um acaso, de uma inspiração. Eu penso, ao invés, que é de facto um fruto de um trabalho aturado com as palavras. Bom, para isso eu tenho uma resposta que também serve para todos os estudantes, acho eu. Escrever é 10% de inspiração e 90% de transpiração. E isto é o que vocês, como estudantes, por muito inteligentes que sejam, devem fazer. Realmente há uns mais inteligentes, há outros que aprendem mais depressa, mas se não trabalharem, não vão longe. E, portanto, aquilo que eu escrevo tem um lado de inspiração, nomeadamente isto de eu escrever todos os sonhos que tenho e que me lembro. Isto é uma espécie de inspiração, quer dizer, que vem à cabeça, até involuntariamente, visto que nós não controlamos os nossos sonhos. Portanto, há um lado que vem por inspiração, mas depois vem o tal trabalho de transpiração. Mesmo sem o calor do Alentejo, realmente é preciso transpirar para fazer alguma coisa de jeito. E eu acho que é assim mesmo. Aliás, antes que o Sr. Patrimônio vá embora, porque ele parece que tem que ir embora, eu lembro perfeitamente que numa redação que eu fiz, a certa altura, ele escreveu lá: veja se ninguém o ajuda lá em casa. Porque achava que aquilo era bem escrito demais, mas de facto era só isso, era fruto de eu às vezes fazer aquilo 2 e 3 vezes, era trabalho, era não confiar totalmente na tal inspiração. A inspiração é bonita, mas sem trabalho não se vai lá. É muito difícil, de facto,
participar com este barulho, mas mesmo assim eu gostava que fizessem umas perguntinhas mais para animar isto, quer dizer, eu não venho à minha terra para falar sozinho, então fico na minha casa a falar sozinho. É fácil. Estava a falar no seu meu livro, mas não sei qual era o tema do livro. Bem, o melhor é ler. Eu digo sempre que se o livro fosse eu contar a história, então não valia a pena escrever. Eu contava a história ao domingo, no café, e aliás há excelentes contadores de histórias que passam assim a vida toda a contar histórias, mas não precisam de escrever, portanto não são escritores. O escritor é uma pessoa que passa as histórias para o papel e entre o contar e o escrever vai realmente uma certa distância. Portanto, se eu contasse esta história, você dizia, a história não acaba, já não leio o livro, ou dizia, realmente é muito mais simples. Ele contar uma história em 5 minutos e eu fazer 3 horas ou 4 horas a ler o livro. É como as pessoas que preferem ver um filme, em vez de ler o livro, porque o filme é uma adaptação, ou até aquela arrumadora de cinema que, quando o espectador não vê uma projeta, ela diz assim, o criminoso é o fulano tal. Quer dizer, eu caso do prazer de ver um filme policial que diz só o que é o crime. Bem, contar uma história é sempre simplificar, é sempre simples, e portanto eu prefiro que você leia e depois também vá contar. Diga-se que estou ou não estou. Mas tem muito a ver com o Alentejo, faço-se em grande parte do Alentejo, em Lisboa, e é realmente a história do adolescente, que eu era nessa altura ainda, e das suas primeiras experiências nos vários campos da vida. Criar uma personagem, normalmente tem figuras conhecidas ou imaginativas? Pois esse é sempre um outro problema. Eu, de facto, imagino, as personagens são imaginadas, mas é evidente que nós andamos neste mundo e, portanto, temos alguma observação e vimos muita gente, muitas terras. No meu caso, no Alentejo, eu realmente acho que conheço o Alentejo e, portanto, baseio na minha experiência. Mas isso não significa que as personagens sejam copiadas do real. São inventadas a partir do real. Isso é outro drama sempre que as pessoas dizem assim, as personagens são, és tu, é a tua família e tudo isso. O que é uma chatice, porque a família fica sempre ofendida e ele também tem que explicar que não é realmente, eu espero até que seja algo que seja eventualmente mais rico que uma mera experiência pessoal. Tem que ser algo que fale a mais pessoas. Se fosse só eu e a minha família, então de facto só interessava a mim e à minha família. Não, eu espero que realmente seja mais que isso. Paixão, eu gostava de saber se a razão é que só no final de cada capítulo é que surge uma final. É que começa no sentido, podem pegar círculos ou ponto final, só chega a parte do final. Pois, é que de facto a paixão, vá lá, eu aí vou contar um bocadinho da história. Passa-se no Alentejo, numa vila do Alentejo, em 24 horas, numa sexta-feira santa. E está dividida em 3 partes, manhã, tarde e noite. Ora, quando eu comecei a fazer a primeira parte, que é da manhã, eu limitei-me a contar o acordar das pessoas, os tais sonhos, os restos dos sonhos, as primeiras tarefas diárias, nomeadamente da criada, que tem que fazer uma certa coisa, entre elas acender o lume, que era com lenha, e portanto dava muito mais trabalho. E essas tarefas para mim eram
constituir uma espécie de contínuo, quer dizer, eu não queria fazer ali uma pausa muito profunda, porque isso seria como que quebrar aquele ritmo. E, portanto, há um ritmo na frase que eu pensei que ficaria melhor se assim só fosse interrompido no fim do capítulo. Portanto, cada capítulo é uma espécie de pequeno poema que forma uma unidade tal que qualquer ponto final ou parágrafo, para mim, cortava aquela música da frase. E foi só por isso que eu fui para esta técnica, digamos. Os vossos livros, normalmente, a seguir ao ponto final, é escrito com letra minúscula. Eu aprendi com letra maiúscula. Pois, isso foi só no primeiro. Foi só no primeiro, tal Rumor Branco, eu fiz isso e lá está, era mesmo para chatear os mais velhos, os professores, que acham que tem que pôr aquelas regras da gramática, quer dizer, aquelas regras que hoje até respeito, mas que na altura eu era realmente muito insubmisso e muito, tinha muito espírito de contradição, gostava sempre de fazer o contrário daquilo que me diziam para fazer, e então, como ia para pôr maiúscula, eu punha minúscula. Experimentei alguma obra em nome de Campo? Tenho, quer dizer, basicamente a gente está sempre a pensar em alguma coisa ou até a escrever quando tem tempo alguma coisa. Eu, como digo, se eu pudesse escrever todos os dias, às vezes não tenho tempo, mas realmente estou a fazer um romance que deve sair para o ano. Está a ver? Vá lá, mais perguntas, senão eu fico zangado com os meus convidados. Porque acho que as aulas de português para vocês, isso eu gostava de saber, são chatas. As aulas de português, o que é o português para vocês? Quer dizer, eu sei que esse hoje é um problema sério, até porque quem chumbar português, mesmo no curso de ciências, tem graves problemas. E eu gostava de ouvi-los mais sobre isto, vocês o que é que leem, se é que leem alguma coisa. As histórias dos quadradinhos, por exemplo, eu realmente, eu sei que se eu disser para não lerem, vocês leem, porque é o que eu fazia também, nessa altura. Mas realmente as histórias de quadradinhos são muito prejudiciais, porque a gente desacostuma de viver uma frase com princípio, meio e fim, e aquilo são só umas exclamações, umas frases muito curtas, e portanto empobrece a nossa capacidade de nos expressarmos. Eu noto nos meus alunos que eles às vezes até sabem o que querem dizer, não são capazes de exprimir aquilo, porque têm tão pouca prática de passar ao papel as suas ideias, que aquilo sai realmente uma coisa tão pouco clara que não se percebe. Portanto, isso é uma coisa que vocês, além das redações obrigatórias, agora já não se chamam redações se calhar, mas além daquilo que é obrigatório, vocês deviam escrever mais possível. E ler também. Até copiar, eu sei que hoje há as máquinas de fotocópia, é mais cómodo. Mas copiar às vezes um texto, ou um poema, por exemplo, dá-nos realmente um certo contacto, uma certa familiaridade com a nossa língua, e realmente a nossa língua é a nossa pátria, como diz o Fernando Pessoa. Nós só podemos comunicar com os outros falando, escrevendo. E para isso temos que falar claramente, temos que nos expressar não com exclamações, com sons, mas sons inarticulados, mas com frases. Essas frases é que vocês realmente têm, às vezes, dificuldade em isso não é uma aula e, portanto, não quero dar conselhos. Até hoje, qual foi a obra que mais prazer
acho que todas dão para ter. Certo, não, todas dão para ter. E também para o trabalho. Quer dizer, depois de escrever, a gente fica de fato livre, porque realmente está a trabalho. Não é uma tarefa assim muito leve. Dá para ter, mas, como eu ao partir do trabalho, a gente acaba por esquecer do lado do prazer. Mas todas, inicialmente, todas dão prazer. E, sobretudo, imaginar eu acho que outro dia eu estava numa feira cómica e veio um dia rir com a cena que ia escrever, porque realmente é um outro que até como a gente imaginava que não partilha um amigo, e isso é a mesma coisa. É estar já a magicar daquelas coisas que vamos fazer, ou escrever, neste caso, e isso dá um prazer. Imaginar dá prazer, toda a gente imagina coisas bonitas e românticas, sabe? Isso é das coisas melhores da vida. Imaginar é às vezes muito melhor até do que a realidade do dia a dia. É quando acordo, e como acordo muito cedo, para ver se me lembro dos meus sonhos, é logo de manhã. Eu praticamente levanto de inverno às 7 e no verão às 6. De maneira que é logo de manhã. O Bruno Almeida Faria considera-se um escritor marcado, influenciado por algum tipo de corrente literária estranha, portanto, precisamente ao nosso país, ou considera-se, portanto, um caso de originalidade em termos nacionais, sopros, que influências é que pensa que sofreu? Sofri influências de tudo e de toda a gente, sofri influências da minha terra, dos meus professores, como já disse, dos meus amigos, das minhas experiências, dos livros que li, de tudo a gente sofre influência. Somos iguaizinhos às outras pessoas, todos nós somos influenciados por muita coisa. No vosso caso, das raparigas são influenciadas pelas revistas de modas e pelas modas e pelas telenovelas e por aquelas coisas todas. Portanto, todos nós somos influenciados por tudo na vida. E escrever não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa deste mundo, desta terra. E, portanto, sofre exatamente as mesmas influências que todos nós sentimos na nossa vida diária. A associação que geralmente os críticos literários fazem de Almeida Faria, sei lá, a um seguidor do chamado novo romance, não está de acordo com isso? Desculpe lá, eu não quero dar, Os críticos têm que viver alguma coisa e têm que inventar essas coisas para justificarem o trabalho deles. Os críticos são, às vezes têm, às vezes não têm. Novo romance, como o nome indica, é um romance que pretende ser diferente do habitual. Nessa vida, eu acho que fiz alguns romances novos, digamos assim, mas isso não é uma escola. Ou então talvez tenha inventado essa escola para mim próprio, mas é uma coisa que cada um tem que inventar para si próprio. E não se aprende, no fundo não se aprende. Pois, eu achei graça quando diz depois a pergunta ao Manuel da Fonseca, e eu também exatamente, eu quero falar de escola, costuma-se muito ver as obras dos escritores à luz de modelos pré-estabelecidos, com modelos extremamente rígidos, etc. Portanto, a resposta do Manuel da Fonseca disse, eu leio as críticas deles, mas deixo-vos falar. O Almeida Faria também está a focar nessa perspectiva. Totalmente. Os meus críticos nunca me ensinaram nada, até agora. Quer dizer, os críticos falam daquilo que a gente já fez e, portanto, por natureza, são posteriores à nossa obra e, portanto, podem inventar depois as influências que eles julgam que estão lá. Mas é uma tarefa a posteriori, é posterior à tarefa de criar, de inventar, que essa, de facto, não se prende regras, embora, claro, que há algumas regras, por exemplo, as regras da gramática, essas têm que se seguir mais ou menos. Mas, para além desse mínimo indispensável, de facto, o trabalho da invenção é o mais importante. Quanto menos a gente ligar a escola e a modelo, bem, não posso dizer isto numa escola, mas quer dizer, há muitas coisas úteis nas escolas. Agora, não se aprende a escrever romances nas escolas, quer dizer, é uma coisa que, em parte, nasce connosco. Digamos, é um jeito, ou uma arte que nasce connosco, mas que se aperfeiçoa com o tal trabalho, etc. Engenho e arte, como dizia o Camões. Se é tanto me ajudar, é engenho e arte. Quer dizer, o engenho
nasce uma pessoa, é o engenhocas, é uma pessoa que tem jeito, tem gênio até, que sabe, portanto, inventar coisas. Depois vem a arte, que é a arte que já se aprende em parte. Por isso é que há faculdade de letras, não é? Nós andamos. Bom, eu estou às vossas ordens e estou aqui para aprender, não é? Para ensinar. Gostava que vocês fizessem problemas, mas também com este calor, também. Qual é a quantidade de rascunhos, digamos, em relação a páginas úteis em relação aos livros, depois escritos? A quantidade de trabalho, digamos, inutilizado teoricamente, não é? Falando. Quando era mais novo, aquilo aproveitava quase tudo que vinha à rede, quer dizer, era mais ingênuo, ficava mais depressa, satisfeito com o que fazia e não inventava tanto. Agora, à medida que os anos passam, eu invento cada vez mais. E, portanto, invento aí, faz o primeiro escrevo à mão, depois passa a máquina, depois corrige aquelas questões de volta à máquina, portanto, pelo menos uns 3 ou 4. 3 vezes. É. E outra coisa, em termos de imaginação, que falou aí há bocado, tem mudado de assunto. Eu não conheço muito profundamente a obra, te confesso, li A Paixão já há uns anos, digamos que me agradou imenso, mas depois, enfim, por afazeres particulares não continuei, não é? Em termos de imaginação e de temática, tem variado substancialmente ou tem-se mantido num determinado rumo de tema? Não, acho que continua a ser o mesmo, mas se vai alargando, digamos assim. A Paixão é o primeiro romance de uma série de 4 romances, que eu chamo de tetralogia, tetra é 4 romances, todos com as mesmas personagens. É uma família, há 3 anos, depois os filhos despertam, saem do seu alto, portanto o romance vai alargando geograficamente, a Lisboa, depois a África, ao Brasil, a Veneza, há um alargamento de perspectivas geográficas e, portanto, de novos problemas. Além disso, estes romances ocupam o antes, o durante e o depois do 25 de Abril, portanto, praticamente até são os únicos romances que tratam tão diretamente, julgo eu, do problema do 25 de Abril e do que se mudou, e sobretudo no Alentejo mudou-se muita coisa, e, portanto, surgem novos problemas, é evidente, à medida que há uma evolução histórica, surgem novos problemas às pessoas desta família e aos seus amigos, e namorados e namoradas. Portanto, há uma história que serve de base àqueles romances, que é uma história real deste país, nos últimos 10 anos, e portanto, os problemas vão mudando e continuando, como tudo na vida, não é? Há uma mudança, há uma renovação e também há uma continuidade de outras questões. E em termos de binómio, imaginação, programação, trabalho, qual é a percentagem, o peso de cada uma delas? Em termos de futuro, portanto, de trabalhos possíveis, imaginados, está para vir? Bem, a imaginação é a base. Realmente, a gente, para se lembrar de escrever uma história, tem que imaginá-la primeiro. E depois vem o tal trabalho. Bom, agora que imaginei a história, vamos lá ver quantos capítulos é que eu faço, quantas personagens, o que é que acontece em cada capítulo. Portanto, depois vem toda a organização. E eu, nesse aspecto, procuro ser bastante organizado e tenho uma estrutura básica para cada livro. Não é tudo por acaso. Desculpe lá, é curioso, eu estou aqui a pensar, há algumas pessoas que possivelmente está na cabeça dos livros, muitas pessoas talvez, muito organizado, mas ao mesmo tempo a sua obra mostra uma grande desorganização, quer dizer, penso que é isso, pelo menos que soa à maior parte das pessoas, dá a ideia de facto de ser uma obra extremamente dispersa, fantástica, efetivamente penso que é, mas penso que depois também ligada por um certo fio condutor, não é? Mas a vida é feita de coisas dispersas. A gente, quando levanta de manhã, não sabe o que é que vai ser o nosso dia todo. Portanto, pode acontecer. Infelizmente, há muita coisa que a gente já sabe o que é ir à escola, e todas aquelas obrigações, que às vezes são chatas, mas são necessárias.
Em todo caso, há sempre, pelo menos, a esperança de coisas inesperadas, coisas novas, coisas, e sobretudo coisas fantasiadas. Nós podemos estar na aula e acontece muita gente, estamos a pensar em outras coisas que se passam lá fora, muito mais agradáveis, e isso, portanto, já é uma coisa que foge ao esquema em que estamos. Portanto, aliás, há muitas cenas nos meus livros, como se trata de uma família que são 5 irmãos e alguns que são muito novos, entre estudantes, e é muito frequente eles estarem nas aulas e estarem a imaginar coisas que se passam lá fora, ou que veem pela janela, etc. Enfim, todas as nossas experiências diárias. Portanto, os romances são feitos disto, uma parte de experiência estruturada e uma parte de invenção inesperada, de certo modo. Eu tento conjugar a ordem e a desordem. O Oliveira Faria, portanto, tem a consciência de que, portanto, para a mentalidade, portanto, da população portuguesa em geral, portanto, essa complicação, essa desordem, talvez propositada, não é? De certa maneira vai evoluir um bocado com todo o esquema, portanto, que as pessoas gostam da organização, com histórias com princípio e fim, com happy ends, essas coisas todas. Portanto, tem consciência disso e tem consciência, talvez, que trabalha, que escreve, talvez, como uma elite. Não, olha, é claro que a gente nunca teremos tanto público como tem as telenovelas. Isso é escusado, a gente, são milhares de pessoas que veem as telenovelas todos os dias, portanto não há esse público nunca para os livros. Mas eu tenho bastante público, sobretudo entre a gente nova, e aquela que talvez não tem ainda tantos preconceitos e até gosta de coisas diferentes, mais irreverentes. Eu sou, enfim, sou por natureza um bocado irreverente e, portanto, ao nível do público mais jovem, eu acho que tenho bastante público até. Enfim, as pessoas gostam das coisas mais clássicas e mais arrumadinhas, eu acho que os palavrões, por exemplo, coisa que também não é muito clássica, mas, enfim, toda a gente os usa na vida diária e, portanto, não vejo razão para os escritores não os usarem. Se eles tratam da vida real, têm que usar todas as palavras que se usam na vida real. Bom, isso é outro problema, eu não queria entrar nesse assunto, mas queria só dizer, portanto, que tenho um público razoável, não me queixo. Largar mais da função da nossa família, e a intenção, de facto, é, pelo menos, com letra minúscula e com uma pontuação, portanto, pouco ortodoxa, de maneira que penso que o Oliveira Faria, a nível de escola, ficou minimamente divulgado e espero que as pessoas fiquem com algum apetite, de facto, para vasculhar, de facto, a obra do escritor do Florencio, não é? Bom, prometem pagar a dívida em prestações, eu venho cá todos os anos e assim vamos pagando a dívida lentamente. Aliás, o prazer será meu e pode ser que daqui a um ano já haja mais gente que conheça os livros e que queira fazer outras perguntas e de facto é isso que me interessa, é ouvir a vossa opinião e discutir com vocês os problemas que vos interessam e que, no fundo, são os problemas de todos nós, com certeza. Pronto, tenho só a agradecer este convite e a vossa paciência com este calor. Eu, se fosse aluno, possivelmente, não teria vindo uma coisa desta, estava lá fora, que é bem agradável. Com este, se vieram um livro voltado, não é isso? Portanto, se vieram um livro voltado, eu fico lá mesmo em casa. Só Cristina. É a senhora ou é a Rita Nova? Senhora Dona Cristina. Eu não conheço as pessoas, fico um bocado atrapalhado. Tenho que inventar a cara das pessoas, tenho que imaginar. Uma vez apareceu uma pessoa a pedir um autógrafo e disse, olha, para um rapaz chamado Joaquim. Eu disse, que idade tem? Ainda não nasceu, é o meu filho. Dona Cristina. Verdade.
Às vezes parece que ninguém viu e não saiu. Foi assim conveniente. E por acaso, ao falar-se em pessoas ilustres no atual mundo, a descobre que tem só os medidas com cortes. Mas aquilo é claro. Discutir uma vez se não ficar ou não foi. Aqui aproveitar até alguma intervenção durante a gravação que eles aqui fizeram, só para fazer um extrato Pronto. Então, é para ti mesmo? Queres que esteja para ti? não. Não? Para a Verinha. Para a Verinha. Pois. Da forma mais que Vai para a Verinha? Pois, claro. Então, quem estava do lado? A minha professora do balé estava a buscar aí fora e ela perguntou que a gente... Não foi? Pronto. Aqui estava a Verinha, para ela ler. 23 ideia da sua casa. Não mandaste de barato. Este gostava de ter das Vai lá, se não existe nada. E você, o que é que tem feito? Estou lá por fora. Isso também não mas é então, isto não tem importância também, os chefes a descolar, eu faço... Vem cá, é muito mal. Sim, sim. É uma oferta de uma escola pobre. É apenas uma recordação para assinalar este dia, não é? Penso que é. Agradeço muito. Ter contado aqui com a Maria dos Anjos, que leu tão bem. Só não podem fazer gestos porque tinha que segurar no microfone. Sim. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Desculpa lá, isto é uma coisa Não? ultra simples, não é? É apenas para... Não, muito obrigado, muito obrigado. Agora é que está quase. Pode ser. Quatro horas de bateria, depois sim. Na escola eu sei isso às horas. Chamou tão baixinho. Uma hora atrás de uma hora. Já agora não. Vou ver se ainda. Sei. Foi, porque eu já não vi há muitos anos. Ministério, agora querem-nos levar daqui um offset, e a guerra com